padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante, nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria, na alegria deste mês de maio. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora à escuta da palavra santa de Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Amado irmão, amada irmã, no caminho pascal que vamos percorrendo, encontramos nesta palavra do Senhor forte consolação, chamados a uma compreensão adequada da sua presença e da sua volta ao Pai. Os discípulos, ele comenta, se encheram de tristeza quando ouviram Jesus dizer: volto para o Pai, de onde eu vim, para lá eu volto. Os discípulos, é claro, experimentavam essa tristeza, porque sabem, como nós devemos saber, que a nossa força e o nosso sustento está na presença dele, Cristo. Sem a força de sua presença, nos perdemos, não conseguimos, de fato, prosseguir no caminho, avançar na direção certa. Porém, ele traz e chama-nos a essa compreensão profunda e bonita de que o nosso caminho na presença de Cristo se faz e é experimentado por nós pela presença amorosa do defensor que ele nos manda. O desafio de cada um de nós é exatamente não se deixar tomar e dominar pelo pecado, que é a incapacidade de colocar toda a confiança, incondicional confiança nele, Cristo. A justiça que se realiza, que é a nossa salvação, se dá exatamente porque ele vem e volta, e a sua obra se completa na obediência amorosa, no seguimento dos seus passos pela ação do Espírito Santo de Deus. O julgamento é o desafio enorme colocado no coração da história, da escolha de Deus em detrimento do mal, do bem em detrimento da morte e do ódio. O Senhor nos adverte, portanto, e nos indica que é preciso viver a experiência bonita da sua proximidade, da sua presença, pela ação amorosa e invisível do Espírito Santo. São Cirilo de Alexandria, comentando sobre o Evangelho de São João, nos aponta, compartilhando conosco, reflexões que têm uma grande importância ao dizer: seguindo o mesmo caminho, podemos falar da nossa união espiritual, afirmando que todos nós, ao recebermos o único e mesmo Espírito Santo, o defensor que o Senhor nos manda, nos unimos uns com os outros e com Deus. É aí que está a nossa força.
é desta comunhão, da comunhão que é tecida em nós e entre nós pela ação do Espírito Santo. Não apenas por uma boa vontade, não apenas por esta ou aquela razão. Embora estejamos separados, comenta São Cirilo de Alexandria, somos muitos e em cada um de nós Cristo faz habitar o Espírito do Pai, que é também o seu. Todavia, o Espírito é um só e indivisível, e com a sua presença e ação reúne os que individualmente são distintos uns dos outros, fazendo com que em si mesmo todos sejam um só. Só o Espírito realiza esse milagre, o milagre da comunhão. Assim, como a virtude do corpo sagrado de Cristo transforma num só corpo os que dele participam, parece-me que o único indivisível Espírito de Deus habitando em cada um vincula a todos numa unidade espiritual. Ora, se todos nós formamos um só corpo em Cristo, não apenas uns com os outros, mas também com aquele que habita em nós pela sua carne, por que não vivemos plenamente, então, esta união existente entre nós e com Cristo? Este é o nosso desafio, essa tem que ser a nossa meta e o nosso compromisso, para além das nossas condições pessoais, dos nossos estreitamentos humanos, chamados, portanto, à comunhão. E é a serviço dessa comunhão que a nossa igreja está. Esse é o nosso compromisso e o nosso testemunho de fé. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que sabemos precisam das nossas orações e por aqueles pelos quais temos a obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com alegria da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.